depois você foi para o evento que você tá hoje e logo na sua estreia você já foi fazer disputa de cinturão? Sim. Como é que rolou esse convite? Olha, então, foi... eu tinha disputado o cinturão no Budo. E aí eu fiz todas as minhas lutas que eu fiz no Budo, eles me premiaram como a melhor luta da noite. Olha só. Então, assim... Tinha um bônus. Eu já tinha um bom... Tinha um bônusinho que me ajudou. Legal, então, assim... Eu já tinha um certo nome, por assim dizer, lá no México. Certo. Então, não era o maior evento do México, mas era um evento que estava numa crescente, que tá numa crescente muito grande, esse Budo. Ele tá numa crescente muito grande e hoje eu destacaria ele entre os 3 maiores eventos do México. Eu hoje destacaria o Budo ali entre os 3 maiores eventos do México. Então, à medida que ele estava crescendo, eu também estava, porque eu era hoje eu acho que eles não têm nem 20 edições e eu lutei 4. Ó. Então, assim, eu fui crescendo junto e todas as vezes que eu lutava, eu dava show. Eu sempre lutei bem, eles sempre me premiaram com a melhor luta da noite. Todas as vezes que eu fui lá no Budo, eu lutei, eles sempre me premiaram com a melhor luta da noite. Então, já tinha um certo nome lá. O pessoal já gostava das minhas lutas lá. E mesmo eu vindo de derrota no Budo... Pelo cinturão? Pelo cinturão do Budo. Foi uma derrota, assim, que poderia ter ido pra mim e poderia ter ido pro cara. Foi por pontos. Foi pros pontos. Então, assim, na minha visão, inclusive, eu acho que eu ganhei. Tá. Lá na hora, lá, eu fiquei muito puto, bolado pra caramba. O pessoal até brinca que nunca tinha me visto nervoso. Lá eu fiquei muito nervoso. Você é um cara tranquilão, pô. Lá eu fiquei muito nervoso. Falei que nunca mais voltava lá. Xinguei todo mundo. Me senti muito injustiçado, mas depois, vendo a luta com calma, eu vi que dava pra dar uma certa margem pro meu adversário. Mas eu acho que eles puxaram uma sardinha muito grande pra ele. Rolou um sentimento, né? Já teve outras vezes, e aí analisando ali outras lutas, já teve outras vezes que a federação lá puxou a sardinha. Então eu já tinha decidido que eu não ia lutar lá no Budo mais. É mesmo? Eu já tinha depois mesmo de cabeça fria, eu já tinha decidido que dificilmente eu ia lutar lá no Budo. Eles até tinham me chamado pra fazer uma revanche. Só que eu falei, eu vou fazer uma revanche. Aí se eu ganhar lá e os caras me roubar de novo, vou ficar com 2 derrotas no Sherdog e isso é brutal, muito ruim. E aí eu tava me preparando aqui pra lutar até no X1, com o Alex, inclusive, que hoje a gente treina junto. Sim. Eu tava me preparando pra lutar com ele. E aí surgiu essa oportunidade de lutar lá no México pelo cinturão. Foi o Tony e a Killer Beast que fez esse meio de campo. Eles já tinham essa porta aberta nesse outro evento. Eles viram a minha luta, todas as minhas lutas, então já tinha um certo nome no México, o pessoal já me conhecia, sabia que eu entregava sempre lutas muito boas. E aí eu já estava até com a luta marcada, já tinha feito o desafio pro Alex, ele já tinha aceitado, a gente já estava com luta marcada. Eu lembro. E aí foi quando o Geleia, eu tô falando de Geleia porque o nome dele é Tony, só que o apelido é Geleia. Sim, o Tony Geleia, eu conheço ele. Então, Vai, abraço assim, aqui, ó, Geleia. Valeu. Forte abraço pra você aí, meu irmão. Tá lá aí, representando nós aqui. Mineiro e tá lá no México. Então, assim, como é que Minas tá crescendo. A gente lembra dele aqui muito no cenário, então, território assim, Tupiniquim, a gente esteve muito junto. Então foi ele que fez essa ponte que abriu essa porta de eu disputar esse cinturão. Então, aí legal. Eu cheguei no Maori, que é o dono do X1. Falei, Maori, olha, agradeço muito você ter me dado a oportunidade de lutar no seu evento, de fazer uma disputa de cinturão. Mesmo vindo de derrota, que não é muito comum. Verdade. Mas surgiu uma oportunidade muito grande de eu fazer uma disputa de cinturão internacional e não tem como eu fazer a luta. Era muito, muito próxima a data do X1 com a data desse evento. Eu lembro. Então eu falei, o Maori chegou a vir no nosso podcast. Sim. A gente estava conversando a respeito desse combate. Eu acho que ainda não tinha caído ainda a luta de vocês ainda. Sim. Mas eu lembro que foi relativamente próxima a luta, né? Sim, era próxima. E aí não daria tempo de eu fazer as duas lutas. As duas, exato. Eu teria que escolher uma, e aí não tive nem dúvida. É um evento grande do México que eu nem acreditei quando eles me falaram, vai lutar em tal evento e vai ser pelo cinturão. Com um cara que você já lutou. Com um cara que eu já tenho lutado. Que já era pra você ter lutado. Outra característica do mexicano é orgulhoso. É mesmo? Eles gostam muito de luta e são muito orgulhosos. São muito orgulhosos. Entendi. E eu já tinha ganhado desse cara. A gente fez a primeira luta,
deu empate. Tá. Eu também me senti prejudicado já, então minha birra com o burro já começou nesse empate. Ah, entendi. É que foi a sua segunda luta no evento, eu vi lá. Tem um draw exatamente, lá. Foi um empate que, na minha visão, e de todo mundo lá no evento, a torcida, os próprios mexicanos falaram, não, você ganhou, e não sei o quê, aí eles puxaram a sardinha lá, enfim, deu empate. E aí eles fizeram a revanche, e aí na revanche eu ganhei nos pontos. Uhum. E aí, eles falaram, ó, vai ser tal, vai ser lá no México, vai ser pelo cinturão. Esses dois já tem um certo apelo ali. Agora vai ser em Tijuana. Já tem ali, os dois eles já tinham feito outras lutas, já tinham ganhado, tava vindo de vitória e tudo. Uhum. Ele já tinha lutado nesse evento. E aí ele tava vindo numa crescente boa e eu era o cara que já tinha ganhado dele. Então era uma luta que venderia bem. Uhum. Eu já tinha um certo nome lá, ele era um cara que tava vindo de vitória, então tinha toda uma história, uma narrativa ali de redenção, às vezes, pra ele. Teve um empate, teve uma derrota, agora é a chance dele virar o jogo e ganhar do brasileiro. Pois é. E aí, falei, ó, beleza. A gente faz isso aqui também. Então, assim, tinha toda essa narrativa e eu falei, na minha cabeça, a primeira vez deu empate, eu bati nele, eles deram empate. Segunda vez, eu bati nele, eu ganhei nos pontos. E aí eu saí daqui falando, mano, eu tenho que nocautear esse cara, eu tenho que nocautear esse cara, eu tenho que nocautear esse cara. Porque aí eles nunca mais vão querer me botar com esse cara. Porque, pra te falar, eu nunca... Foi a primeira vez que eu lutei com mais de uma vez com o mesmo cara. Porque eu não tenho muito essa pilha de revanche, orgulho, de ficar pedindo revanche. Entendi. A não ser que você, sei lá, eu chego no UFC, por exemplo, eu tô com o cinturão, eu vou querer uma revanche, ou eu perdi, eu vou querer... Uma luta que se sente prejudicado. Exatamente. Então, assim, eu sempre, que nem eu tava falando, eu sempre quero dar o meu melhor, quero evoluir. Uhum. Se eu ficar lutando sempre com a mesma pessoa, é sempre aquilo dali. Ainda mais vezes seguidas ali. Então, lutei com uma, depois aí o mesmo camp, sempre o mesmo camp, eu não vou estar evoluindo, eu vou estar só repetindo, ainda mais que eu ganhei. Então, eu não tenho que ajustar nada no meu camp. Se eu já fiz um camp e ganhei desse cara, eu vou fazer o mesmo camp. O ponto final é o nocaute, Porque ele não vai mudar da água pro vinho. Se ele é um strike, ele não vai virar um grappler. Não vai. Ele pode melhorar o nível de grappler, mas não vai virar um grappler. Então, é a mesma estratégia. E aí eu falei, mano, eu tenho que nocautear esse cara, porque esses caras já estão mordidos comigo. E ele não conhecia esse evento, eu nunca tinha lutado nesse evento. Falei, vai que eles querem fazer uma casinha pra mim, pra fazer toda a narrativa pro cara ser o campeão lá do evento, ganhando do cara que já tinha ganhado dele. Falei, mano, eu tenho que nocautear esse cara, Eu saí com esse pensamento e foi o que aconteceu. Eu consegui nocautear esse cara. Que round que foi? Foi no segundo. Segundo round. Como é que foi a cena? Conta aí. Foi... uma coisa pra a gente fala, a hora que a gente não muda da água pro vinho. Mas ele veio um pouco diferente pra essa luta, porque ele tava trabalhando mais na base de canhoto. Então, só que... E muda o jogo, né, Adriano? Muda. A questão de distâncias, de movimentação, as entradas mudam. Eu não sou um cara que busca muita queda, mas se eu for quedar um cara canhoto, é diferente pra mim quedar um cara que é destro. Porque a perna que vai estar na frente é outra. Você é um cara que trabalha muito essa mudança de base ou não? Eu tô trabalhando isso, tô treinando isso. Com o Johnny e com o Luiz eu tô trabalhando isso. Mas não é uma característica forte minha. Eu ainda, quando o bicho pega, eu volto pra minha base normal mesmo. Fica ali poucos tempo ali na base trocada. Você é destro, né? Isso. Tá. Então, e aí esse cara, todas as outras lutas ele ficou na base de destro junto comigo. Só que nessa luta, toda hora ele ficava na de canhoto. Inclusive até o treinador, eu vendo um vídeo depois, às vezes ele voltava pra de destro, o treinador gritava, volta pra canhoto, fica de canhoto. Já foi estratégia dele. Os caras já vieram diferente. Já vieram diferente. Só que ele não tava totalmente adaptado a essa base de canhoto. Dava pra ver que ele não tava tão acostumado com essa base de canhoto, que foi onde... que eu acho que foi o maior erro dele, porque ele não estava tão acostumado, e aí ele voltava para de destro, o técnico gritava para ele voltar para canhoto, ele voltava. Só que ele não estava tão bem adaptado a essa base, e eu estava treinando muito chute alto, chute na cabeça, era um chute que eu estava treinando muito, e aí ele na base de canhoto, e quando ele anda para minha direita, é um que favorece meu chute. Ele tá vindo de encontro ao meu chute. Entendi. Então, eu já comecei lá no primeiro round, eu devo ter dado uns 3 chutes. Uns 2 pegou, se eu não me engano. Chute alto. Chute alto. Tá.
Só que aí, eu acho que uma das estratégias dele vir de canhoto, porque eu sou um cara que chuta muito baixo, eu chuto muito na perna. Eu gosto muito desse chute na coxa. E nas outras lutas eu castiguei ele muito na coxa. Então eu acho que um dos motivos dele vir na base de canhoto foi isso. Foi pra tirar esse meu chute na base. Esse chute, verdade. Então eu acho que um dos motivos dele vir na base de canhoto foi pra tirar, além de me confundir, pra tirar esse meu chute na base, na perna, na coxa. E aí, só que eu tava treinando muito chute alto também. Então, em vez de eu até tentava jogar, às vezes, por dentro, na perna da frente, só que não tava pegando legal. E aí eu comecei eu joguei um alto, eu vi que foi quase que pegou. Aí eu comecei a joguei uns dois, mais uns dois, aí teve uns que pegaram, mas não pegou em cheio. E aí, no segundo round, eu tava lá, e aí tava trabalhando muitas fintas também, uma coisa que eu tenho. Não se vê muito no Muay Thai, você não finta muito. Verdade. Então, uma outra coisa que eu tô colocando no meu jogo, trabalhar essas fintas no MMA é muito bom, é positivo. E foi justamente nessa que saiu o nocaute. Joguei um jab e eu tava fazendo muita finta com direto. Eu tenho um direto muito bom. Então, eu acho que eu fiz uma finta, meio que com uma finta com direto, e ele veio pra esquivar do meu direto. E foi onde ele saiu. Jogou a cabeça. Jogou a cabeça pra fazer a esquiva do meu direto. E só que eu não joguei o direto, eu entrei com o chute. Que aí ele saiu pra sair do meu direto, só que ele foi de encontro com a minha perna. Nossa, e aí foi de aumentou encontro. maior Pegou imagem, limpo. Pegou limpo. Sem nada. E aí ele já deu uma tonteada, segurou na grade só pra não cair. Aí eu só acabei de finalizar batendo mesmo. E aí acabou. Legal. Então, assim, eu acho que se ele tivesse na base de 10, talvez eu não teria jogado tanto chute na cabeça. Eu teria buscado mais a perna, que é onde eu sinto até mais confortável pra chutar. Eu trabalho muito esse chute na coxa. E aí, ele não me dando essa coxa, eu falei, eu vou tentar jogar em cima agora, então. Não tô conseguindo pegar na coxa. E eu vi que ele tava baixando muito a mão. Ele baixava muito a mão pra ele abaixar e vir com os overhandzão. Então, ele abaixava e tentava vir. Falei, eu vou tentar pegar o time ali e vou tentar pegar ali. Quando ele abaixar e antes dele sair pro overhand, eu vou tentar jogar o chute ou um cruzado ali, alguma coisa ali. Eu vi que ele tava oscilando muito a mão. Falei, então vou começar. Aí eu joguei no primeiro round alguns chutes, teve uns que pegou, mas não pegou aqueles em cheio. Sei. Às vezes pegava meio de raspão, às vezes pegava um pouquinho na mão também, ia na guarda, alguma coisa, mas já dava uma balançada. E eu falei, beleza, eu vou manter esse chute aqui, porque uma hora vai pegar. E aí, no segundo round, pegou e deu tudo certo, graças a Deus. Legal. Deu bom. Bom, gente, o cinturão não está aqui, mas Desculpas. Essa história é verdade. Eu esqueci. Você acessando o Sherdog, você vai ver. Se você acessar o Instagram, tem fotinha. Tem a fotinha lá do Adriano com o cinturão. Cinturão diferente, né, velho? Bonito pra caramba, pesado, né? É pesado, mesmo? Como pesado, tem que ser, né? pesado. Como tem que ser. Ele tem muito que trazer preto, ele na né? mochila de mão. É porque mesmo? Porque ele tava muito pesado. E aí a mochila já tava... A de despacho já tava pesada. Aí se eu coloco lá, eu ia ter que pagar sobrecarga de peso. Legal. Aí eu tive que trazer ele na mochila de mão mesmo, que eu levo lá naquelas cabininhas. Fica em casa ou fica na academia? Não, tá lá em casa. Tá em casa, né? Tá guardadinho. Esse tem que ficar no... Tô ajeitando a casa lá ainda.